meditação nessa noite. Enquanto você organiza a palavra, queremos aqui registrar os nossos agradecimentos, em primeiro lugar ao nosso Deus, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui nessa noite para adorar e conhecer o seu santo nome e celebrando este grande congresso da USADEG, União dos Senhores das Assembleias de Deus esta noite. E aí, louvamos a Deus pela vida do auxiliar Marcos Amparo, presidente, dos senhores Câmara, vice-presidente, irmão Adilson Fontes, e a toda a diretoria que apoia a USADEG. Também louvo a Deus pela vida do meu pastor presidente Duarte Gomes. Obrigado ao pastor também pela confiança, pelo apoio. Aos demais pastores e dirigentes que estão aqui, eu sei que todos vocês são conhecidos, o seu nome de todos. Me desculpe não poder estar agora falando o nome de cada um por conta do horário, tá bom? Mas que Deus abençoe a todos poderosamente. Pastor Flávio Júnior, hoje vamos fazer propaganda e depois o cachê a gente acerta. Bom, estamos aqui, tá, vestidos de barcos móveis. Não só eu, mas como a Câmara dos Senhores. Tá bom? Então, qualquer coisa, passe lá e a vitória é certa. Cantor Mário Vieira, um prazer estar com esse senhor. Deus possa abençoar poderosamente. Pastor Antônio Rocha, Deus abençoe o senhor. Minha pastora, Deus abençoe a senhora também, mãe de Nalva, em nome de Jesus. A minha esposa, a cantora Gabriela Lisboa, e a todos os irmãos. E eu quero aqui rapidinho, só dar um agradecimento especial ao presbítero Adilson Fontes, porque eu acho que há uns 5 meses atrás ele falou comigo que eu estaria pregando na abertura desse congresso, e eu queria agradecer de coração, porque às vezes a gente é convocado por algumas pessoas, e aí o tempo passa, né? Aí daqui a pouco desiste, acha alguém melhor na frente, né? Aí só fica na promessa. Mas obrigado de coração. Eu sei que tem muita gente aqui boa, que se o senhor quisesse também colocar para pregar, daria conta, mas eu lhe agradeço por essa confiança. Também Marcos Amparo, muito obrigado por estar assinando embaixo aí o pedido de Adilson, tá bom? E a todos os senhores, que Deus abençoe em nome de Jesus. Quem achou Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 36, e pode dizer amém. Diz assim o texto sagrado: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Se a sua versão for atualizada, vai estar exortação, tá bom? Mas eu quero ficar com a expressão filho da consolação. Levita natural de Chipre, e você diz amém, e pode se assentar glorificando a Deus, tá bom? Glória a Deus. Eu sei, quem já me viu pregar sabe que eu sou um pouco coerente com o horário, tá bom? Mas eu gostaria da sua atenção aí, no mínimo uns 20 a 30 minutos, tá bom? E daqui a pouco você vai para casa mais do que abençoado em nome de Jesus. Eu quero nessa noite trabalhar com o tema, e o tema da nossa mensagem nesta noite é Barnabé, uma geração a serviço do rei. Será que você poderia repetir isso, por gentileza? Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Barnabé, uma geração a serviço do rei. Olha aqui para mim. Todos nós conhecemos um pouco a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, e nós sabemos muito bem que o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos é o pontapé inicial da missão dos discípulos de Jesus Cristo aqui na terra. E quando a gente examina o capítulo de número 1, nós vamos perceber que Jesus, antes de ser levado aos céus, ele juntamente com uma grande multidão ali no Monte das Oliveiras, juntamente com seus 12 discípulos, que já havia se agregado mais um, a Bíblia nos informa que ele dá uma ordem direta aos discípulos, dizendo para eles o seguinte: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós analisamos essas palavras de Jesus, nós temos aqui a missão máxima da igreja, que é, na realidade, ser propagadora do Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho que fala a respeito da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador, e também a respeito da sua
vinda que cremos e acreditamos que está mais próximo do que nunca. E quando nós paramos para destacar esta missão que os apóstolos tiveram de levar a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos perceber que houve um grande crescimento da igreja, a ponto de Atos dos Apóstolos nos informar, no capítulo de número 4, que a igreja crescia tanto que o povo vinha, ouvia a palavra e o povo aceitava Jesus. E no meio deste povo que se agregava aos crentes ali em Jerusalém, a Bíblia vai nos informar aí nesse capítulo 4 e no verso de número 36 a respeito de um homem chamado Barnabé. Quando nós paramos para analisar esse verso 36, nós vamos perceber que o seu nome natural na realidade era José, que significa aquele que acrescenta. Porém, a Bíblia também vai nos informar que os discípulos deram um sobrenome a José, chamando-o de Barnabé, que significa filho da exortação. E quando nesta noite nós trazemos esta temática, Barnabé, uma geração a serviço do rei, em primeiro lugar nós temos que destacar que uma geração a serviço do rei, ela precisa ser motivadora e consoladora. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diga para ele: quem está a serviço do rei consola e motiva e consola. Quando nós paramos para destacar esta expressão de motivação e consolação, eu preciso que nessa noite você entenda algo interessante. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 13, nós vamos perceber que na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, a Bíblia nos relata que Saulo, juntamente com Barnabé e mais o sobrinho de Barnabé, chamado João Marcos, eles estão fazendo missões, eles estão pregando a palavra do Senhor em várias cidades, em vários lugares. E o texto nos informa no versículo 13 que por alguma razão, por algum motivo, João Marcos, ele volta para Jerusalém, ele não suporta a missão, ele não suporta a jornada, ele tem alguma complicação e ele volta novamente para Jerusalém. Contudo, isso não impede que que Barnabé e Paulo continuem pregando o Evangelho. Porém, o texto vai nos informar em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 37, que quando Paulo e Barnabé voltam desta primeira viagem missionária, eles estão em Jerusalém, testemunhando do que eles fizeram, testemunhando do que Deus havia feito, e a Bíblia nos informa que Paulo tem uma ideia e um desejo de voltar novamente pelas cidades aonde eles passaram pregando, para visitar os irmãos que aceitaram Jesus, os irmãos que vieram a agregar-se nas igrejas. E com isso Paulo orienta Barnabé dizendo: vamos novamente. E Barnabé tem uma ideia, e a ideia de Barnabé é: vou levar comigo novamente o meu sobrinho João Marcos, porque eu tenho certeza que desta vez ele vai dar conta do recado. Mas o texto nos informa que uma grande discussão se levantou entre Paulo e Barnabé no capítulo de número 15 por conta de João Marcos, porque Barnabé na realidade queria que Marcos fosse nesta segunda viagem missionária.
missionária. Porém, Paulo não aceitou a presença de João Marcos, porque João Marcos ele havia desistido na primeira viagem missionária. Logo, Paulo tinha um sentimento de que Marcos não era útil, Marcos não servia para esta missão. E mediante esta discussão, nós vamos perceber no capítulo 15, a partir do versículo de número 37, que Barnabé ele pega o seu sobrinho Marcos, ele toma Marcos e desce para uma ilha no Mediterrâneo chamada Chipre, e lá eles permanecem. Porém, Paulo ele vai com Silas para dar início à segunda viagem missionária. Enquanto Paulo está com Silas viajando, pregando o Evangelho, Barnabé está cuidando de Marcos, que estava ferido, que estava decepcionado. Como eu disse no início da introdução, nós precisamos ser uma geração que motiva e que consola. Com isto nós entendemos que às vezes nós percebemos que existe algumas desmotivações no meio da nossa trajetória e no meio da nossa caminhada. Só que perceba aqui uma coisa interessante: Barnabé, aquele que consola, estava a todo instante com Marcos dizendo: olha, vai dar tudo certo, o tempo vai passar, as coisas vão melhorar, você não precisa desistir, não é hora de desistir, não é hora de entregar os pontos. E Barnabé cuida de Marcos, Barnabé trata com Marcos. E quando eu paro para prestar atenção neste detalhe, eu preciso que nessa noite você entenda uma coisa: que o tempo passa, as coisas vão mudando. Tanto que Salomão sabiamente ele vai escrever lá em Eclesiastes no capítulo 3 e no verso 1, dizendo que tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Quem sabe naquele momento não era a hora de Marcos estar viajando, quem sabe naquele momento não era a hora de Marcos estar indo na viagem missionária com Paulo, aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o tempo passou, olha, a situação virou, Marcos morou, Jesus mudou a história de Marcos. E quando nós lemos a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5 e no versículo de número 6, ele vai dizer o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. O tempo da exaltação de Marcos estava chegando, aleluia. O tempo da virada na vida de Marcos estava chegando. Perceba um detalhe interessante: às vezes a gente pensa que nós já temos que nascer sabendo tudo, às vezes a gente acha que a gente já tem que ser perfeito. Só que deixa eu te dizer uma coisa, ainda no capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, agora no versículo 10 e no versículo 11, ele diz o seguinte: o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ei, olha aqui para mim, por gentileza. Às vezes passamos por alguns desvaneios, porque alguns acham que já temos que estar no topo. Mas deixa eu te dizer: enganado está todo aquele que pensa que já é perfeito, que já pode tudo, que já tem que estar por cima. Não, aqui a Bíblia está nos informando que quem aperfeiçoa é Deus, que quem confirma é Deus, que quem fortifica é Deus, quem fortalece é Deus. Aleluia. Eu não sei nesta noite como está o teu coração mediante o ministério que Deus
mas busque perfeição diante de Deus. Quem quer perfeição diante dos homens, ele pode se frustrar, ele pode se decepcionar, mas quem busca Deus se humilha diante de Deus. Ele exalta, ele exalta, ele exalta, ele exalta. Ele, aleluia. Quem acredita, levante a mão direita e deixa eu profetizar algo do céu aqui nesta noite. O tempo da honra está chegando, o tempo da mudança está chegando. Deus está assinando embaixo neste congresso de hoje a virada na tua história. Quem acredita, glorifica, exalta, jubila. Barnabé continuou com João Marcos. Aleluia! Se não fosse Barnabé, a história de Marcos havia terminado por conta da atitude de Paulo. Mas, contudo, aquele que consolava estava com João Marcos. E deixa eu te dizer uma coisa: nessa noite nós não temos Barnabé para nos conselhar ou para nos sustentar, mas nós temos o Espírito Santo. Oh, glória! Nós temos a presença dele nesta noite. Será que você pode dar uma olhadinha para o teu irmão e liga para ele? Teu consolo vem do Espírito Santo. A razão de você prosseguir é que o Espírito Santo está contigo. Oh, glória, é ele que vai abrindo as fronteiras para você. É ele que vai dando a direção para você caminhar. É ele quem veio adorar ao Espírito Santo de Deus. Fala em novas línguas nesta noite e adore o nome dele. Escuta bem, a história de Marcos vira, muda tanto que a Bíblia vai nos informar, aleluia, e Paulo que vai escrever a sua carta aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 10, e ele diz o seguinte: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamento, se ele for ter convosco, recebe-o. Oh, glória! Paulo está escrevendo à igreja em Colossos, dizendo: se Marcos for ter com vocês, recebe. Ele poderia escrever, se ele não tivesse reconhecido que Deus era com Marcos, dizendo: não recebe não, é covarde, é fujão, não dá conta do recado. Mas Paulo está dizendo: ei, se Marcos for ter com vocês, recebe-o. Na última carta que ele escreve, que é a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 11, ele diz o seguinte: toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Aleluia! Aquele que antes havia sido desprezado, diga para o seu irmão, ele agora está sendo muito útil. Aquele que antes havia sido rejeitado, agora está sendo muito útil. Aleluia! Quando Paulo escreve para Filemão, ele também diz o seguinte, no versículo 23 e no versículo 24, já que é um capítulo único, e ele diz: saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Perceba que ele escreve para os Colossenses dizendo que se Marcos for ter com eles, recebe. Perceba que ele escreve para Timóteo dizendo: ei Timóteo, traga a Marcos contigo, porque ele é muito útil para mim, e ele manda uma
que Deus mudará a tua história. E antes você poderia até não prestar, mas se prepara, porque Deus vai mudar tanto o teu cativeiro que você vai passar a prestar, você vai passar a ser útil. Por quê? Porque é Deus que te chamou, foi Deus que te capacitou. Aleluia. E me permita sair um pouco do esboço aqui. Arabaia, urabacanda, arabaceia. Aleluia. Eu vou falar, segura. Porque, pregador, escuta bem. Nós estamos vivendo em um contexto aonde, infelizmente, muitos não querem ver o crescimento alheio. E nós precisamos orar e repreender este espírito que agregou no apóstolo João. Quando ele parou alguns que estavam expulsando demônios. O texto vai nos informar, aleluia, em Lucas capítulo de número 9, a partir do versículo 37, se não me falha a memória, que quando ele percebe alguns expulsando demônios, ele para, ele chega até Jesus e diz: mestre, eu encontrei aí alguns que estavam expulsando demônios, e eu disse para eles pararem, eu os proibi. E Jesus olha para João esperando receber um elogio de Jesus, uma confirmação do bom mestre, mas Jesus vai me dizer: João, deixa eu te dizer uma coisa, rapaz, quem não é por mim é contra mim. Se ele está expulsando o demônio, então deixa, porque o nome do Senhor vai ser engrandecido. Deixa, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas infelizmente, às vezes, nem todo mundo quer ver o teu crescimento, nem todo mundo quer ver Deus lhe usar. Me permita por mais uma vez falar algo aqui. A Bíblia nos informa no livro de Números, no capítulo de número 11, que a Bíblia nos relata que Moisés, abafado, extasiado, afadigado, pressionado pelos hebreus no deserto, ele conta para Deus que ele não está aguentando mais. E Deus, percebendo a fadiga de Moisés, o texto nos informa que Deus fala a Moisés: reúne 70 anciãos, traga eles para dentro da tenda da congregação, porque eu vou tirar da tua unção, do Espírito que está sobre você, e vou fazer repousar sobre cada um deles. E assim se sucede. Entra alguns anciões para dentro da tenda, o Espírito do Senhor vem sobre aquele lugar, enche os anciões que estavam presentes, e eles começam a profetizar. Porém, escutai-me por gentileza, a Bíblia nos informa que longe dali, no arraial, estavam dois, Meldade e Bildade, que não estavam dentro da tenda, mas estavam no arraial, e foram impactados pela presença do Espírito de Deus, e eles começaram a profetizar, eles começaram a falar, quem sabe, em novas línguas. E o texto nos informa que um ciumento correu de onde estava e veio notificar. E quando ele chegou e falou: Moisés, Meldade está profetizando. Josué, que estava entre os 70, que recebeu o poder, logo se levantou e disse: meu Senhor Moisés, manda proibir-lhes. Mas Moisés olha para Josué e diz: ei Josué, acaso você tem ciúme por mim? Deixa eu te dizer uma coisa: quem dera que todo Israel fosse profeta, quem dera que todo o povo profetizasse, quem dera. Fica chateado comigo não, mas quem é profeta de Deus, que é usado por Deus para profetizar, não tem tempo de ficar falando da vida dos outros, não tem tempo de criticar quem fala, não tem tempo de criticar quem é usado. Aleluia, aleluia. É melhor profetizar
ciúmes em alguns. É inevitável. É inevitável. O ciúme vai gerar. Mas deixa eu te dizer algo aqui, glória, libaia, segura, aleluia. Enquanto eles estão enciumados, Deus está te levando, Deus está te levantando, Deus está te conduzindo, Deus está confirmando o teu ministério. Deus está. Espírito de ciúmes alheios precisa ser repreendido do nosso meio. Esses barradores de ministério precisam se converter a Cristo. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Oh glória! Será que você pode glorificar a Ele por um minuto? Eu já vou voltar para o esboço, mas você pode adorar a Ele por um instante. Ele